A besta que subiu da terra. Apocalipse capítulo 13. A principal mensagem de Apocalipse 13 é o ecumenismo do mal. Essas igrejas que pregam a não validade dos 10 mandamentos, dizendo que foram abolidas tais leis. A besta que sai do mar e a besta que sai da terra. São dois poderes políticos religiosos que irão se ajuntar com as falsas religiões onde estão os falsos profetas e os anticristo e formarão um único governo para implantar maldades para desviar as pessoas do caminho e da palavra de Deus. Com o apoio dos Estados Unidos da América ao poder papal implantarão a guarda obrigatória do domingo da ressurreição ao invés do sábado da criação. Virá um pacote de maldades embrulhada numa embalagem de bondades. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1. Subir da terra, o que significa? Quando em profecia se fala subir da terra, quer dizer, se manifestar num lugar deserto ou pouco habitado, em oposição à besta que surgiu do mar. Subir do mar é surgir de um lugar não deserto ou bastante habitado como a Europa. O que fará esta besta que subiu da terra? Com a implantação da Inquisição pelo domínio papal, começou as perseguições a tudo que fosse Deus. Procuravam aniquilar todos aqueles que não aceitassem os dogmas papal. Os pregadores do Evangelho se viram obrigados a fugir da Europa ao lugar onde estava a besta do mar, e vieram para a América, mais precisamente Estados Unidos, que é a besta que surgiu da terra. Por volta do ano 1620, até então os Estados Unidos não era país independente, só acontecendo em 19 de abril de 1775, pouco antes da besta ser ferida de morte em 1798. Quando findou a era do domínio papal com a prisão do Papa Pio VI. Nesta nova terra, podiam evangelizar sem se preocupar com as perseguições, expandindo assim o protestantismo. Inicialmente vieram religiosos ingleses, os missionários quakers e batistas, os quais se espalharam por toda a região sul dos atuais Estados Unidos da América, e a diversidade religiosa tornou-se uma característica normal do cenário político e religioso. A besta que subiu da terra, Apocalipse capítulo 13 versículos 11 ao 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Apocalipse capítulo 13 versículos 11 ao 13. O que a besta que surgiu da terra está fazendo atualmente? Esta terra, país que veio a existir, os Estados Unidos da América. Aparenta falar de Cristo, mas seus ensinamentos desviam as pessoas de Cristo. Esta besta tem 2 chifres e se refere a 2 segmentos religiosos. Exerce todo o poder da besta do mar em desviar a verdade, dando de beber do mesmo vinho de sua prostituição, como alteração dos 10 mandamentos, adoração à imagem sacra, adoração ao Deus Sol e segue. Ela faz que todas as pessoas do seu meio pratiquem os ensinos da besta do mar. A nova religião faz milagres e até fogo do céu cair, na presença do povo, o que lhe dá credibilidade. Esta nova besta tem ramificações, 2 vertentes. Surgiria uma autoridade política religiosa que aparentemente parece ser de Deus, mas é enviada por Satanás. Estas 2 religiões têm a aparência de cordeiro que é Cristo, mas na realidade têm doutrinas de demônio, assim como a besta. Todos os habitantes da terra vão adorar esta segunda besta, assim aceitando suas doutrinas e ensinamentos, acreditando serem de Cristo. A primeira besta é aquela cuja uma das cabeças foi ferida de morte e está sendo curada. Quer saber quem é a primeira besta?
Veja o vídeo A Besta que Surgiu do Mar, lá diz. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse capítulo 13 versículo 3. Lembrando que a besta não está totalmente curada ainda, mas vemos os sinais muito fortes de sua cura. Nos noticiários mundial, ela já está intermediando a paz mundial, preocupada com meios ambiente por causa do clima. É por inteligência artificial. Os dois chifres, quais religiões representa? 01. Espiritismo. A besta prega o espiritismo, com a imortalidade da alma. Ensina a prática do bem para a salvação, e o purgatório para a limpeza espiritual. O espiritismo também prega que a alma será eterna se praticar o bem. Deus nos ensina que a alma morre e ressuscita, somente os que fizerem a vontade de Cristo é que terá vida eterna. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16. 02. Protestantismo apostatado. O protestantismo é a religião que saiu do meio da autoridade da besta, com os protestos do monge agostiniano Martinho Lutero, e foi implantada nesta religião práticas da Igreja-mãe, a besta que saiu do mar, como a guarda do domingo da ressurreição e não a guarda do sábado da criação descrito em Êxodo capítulo 20. A besta que saiu da terra, os Estados Unidos é o país com o maior número de protestantes da terra. Com a multiplicação das igrejas, o protestantismo se apostatou da fé, aceitando as doutrinas de demônios. Com doutrinas não bíblicas e fazem fogo do céu cair, com falsos derramamento do Espírito Santo, línguas estranhas, famoso fogo puro e falsas curas e ensina a imortalidade da alma, causa nos fiéis a sensação que são sinais de Deus, que Cristo está operando, fortalecendo a besta que saiu do mar, mas Deus não está no negócio. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17 versículo 5. Se a besta que saiu do mar é a mãe da prostituição religiosa, estas duas religiões que vieram dos dois chifres são as filhas. A junção deste trio religioso, Vaticano, Espiritismo e Protestantismo, formam a imagem da besta e pedem obediência às práticas das doutrinas desta primeira besta. Lembra que o número 6 é número de homem, então 666 é este trio. O grande alerta. Veja o alerta e o perigo que a Bíblia faz a quem se atrever mudar qualquer texto da lei de Deus, cuja besta que saiu do mar fez e as suas filhas continuam ensinando. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22 versículo 19. Isto quer dizer morte eterna. A besta que subiu da terra, Apocalipse capítulo 13 versículos 14 e 15. E enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que receberá a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13 versículo 14 e 15. As pessoas serão enganadas por estas duas falsas religiões, elas obedecem à besta que saiu do mar a qual está a mando do dragão, a serpente do Éden, conhecida como Satanás e Diabo, e não enxergarão a realidade. O que representa uma imagem, senão um espelho do real? As doutrinas pentecostal e neopentecostal se assemelham às doutrinas do Vaticano, quanto aos mandamentos de Deus. A imagem da besta é então
a união do catolicismo, espiritismo e o protestantismo, este trio dá vida à imagem da besta. E segundo a Bíblia, num futuro muito próximo, ao sair o decreto dominical, quem não obedecer à imagem da besta, será perseguido com pena de morte. Os dois chifres representam também o anticristo e o falso profeta. Este trio será o perseguidor do povo de Deus. O que Apocalipse 16 fala sobre a igreja protestante? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16 versículo 13 e 14. Estas 3 religiões saem da boca do demônio, como espírito de rãs. Já viram como anda nosso congresso com a bancada evangélica? Está tudo misturado política e religião, como diz as Escrituras. A besta que subiu da terra, Apocalipse capítulo 13 versículos 16 ao 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13 versículos 16 a 17. Sinal, marca e selo, na Bíblia são sinônimos. E qual o seu significado? Significado de sinal: qualquer manifestação que permite conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Algo previamente combinado entre 2 ou mais pessoas e que carrega determinada informação. Fonte: Dicionário online. O que significa sinal na Bíblia? Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías capítulo 8 versículo 16. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel capítulo 20 versículo 12. Em profecia, quando se fala em selo, sinal ou marca, se refere à lei de Deus ou à distorção da lei de Deus. Após o decreto dominical, só poderá ter a vida normal quem aceitar o sinal da besta na testa, que é o lugar da consciência e da razão, que significa saber, ter conhecimento, ou a marca da besta na mão direita, pois a maioria das pessoas são destra, seja, obedecer à besta ou sua imagem. Não poder comprar ou vender. Para entender, imagine um trabalhador empregado, com certeza perderá o emprego caso se negue a trabalhar de segunda a sábado. O comerciante, se não abrir no sábado, irá contra a besta e será perseguido, se não abrir no domingo, se entenderá que está recebendo o sinal da besta. Não é complicado? Por isso em Mateus capítulo 24 Cristo fala: se você estiver na cidade, fuja para o campo e não volte para apanhar nada em casa. Quando será revelada a todos estas verdades? O iníquo não foi revelado a todos ainda, mas logo, todos vão ficar sabendo de quem se trata. Saberão de quem se trata esta besta. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 7 a 8. O iníquo já está em nosso meio, mas nem todos têm este entendimento, mas o dragão, a besta, e os falsos profetas já estão aqui. Quando começar a cair as pragas, descritas em Apocalipse capítulo 15, o Espírito Santo será retirado da terra. Quando começar a cair a 6ª praga, o papado vai acusar a quem guarda o sábado como culpado pelas pragas e publicará juntamente com os Estados Unidos o decreto da perseguição.
Veja a relação das pragas do Apocalipse 15:16 em ordem crescente. Primeira praga, as chagas malignas. Segunda praga, na água salgada, o mar se transforma em sangue. Terceira praga, na água doce, os rios e fontes transformam em sangue. Quarta praga, o sol queimará as pessoas. Quinta praga, a besta é atingida e morderá a língua de dor. Sexta praga, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Apocalipse capítulo 16 versículo 12 e 13. Item sétima praga. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse capítulo 16 versículos 17 e 18. Ao começar a cair a sexta praga, Roma papal, também chamado chifre pequeno no livro de Daniel 7, publicará o decreto dominical, o qual terá o apoio dos Estados Unidos, isto num futuro muito próximo. Este decreto obrigará todas as pessoas não mais trabalharem aos domingos. Os cristãos enfrentarão um boicote de alcance mundial. Os que se recusarem a alinhar-se com essa confederação político-religiosa serão considerados dissidentes. A eles serão negados emprego e sustento. Mas Deus cuidará deles. Isso é o que representa o não comprar e nem vender. O sinal na mão direita e na testa significa que muitos aceitarão o falso dia de descanso por livre e espontânea vontade, ou seja, com plena consciência achando que não será nada demais, afinal é apenas um dia como outro. Tanto faz ser sábado ou domingo e outros aceitarão pela força das circunstâncias, por não querer perder o trabalho, ou seja, por conveniência. Veja a importância de nos prepararmos a cada dia para a breve volta de Jesus e estudarmos as Escrituras, principalmente as profecias para não sermos pegos de surpresa. A besta que subiu da terra, Apocalipse capítulo 13 versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse capítulo 13 versículo 18. Calcule o número da besta, quer dizer, imagine o que esta trindade diabólica pode fazer de mal. Preste atenção. Note, 6 é número de um homem, por isso é o número da imperfeição, e se repete 3 vezes, quer dizer que 3 enviados de Satanás vão invadir as igrejas para semear falsas interpretações e doutrinas. Nada é espiritual nesta interpretação. O significado do número 666. Para entender os números citados na Bíblia, temos que analisar o significado. O número 6. Número imperfeito, não chegou à perfeição do número 7. Número 7. Soma de 4 mais 3. Por isso é o número perfeito, indica o máximo da perfeição. Fonte, biblia.org. Por isso o número 6 é um número de homem. Origem do número 666. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados, e a sua largura de 6 covados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Daniel capítulo 3 versículo 1. O número 6 para os babilônicos era um número divino. Veja o tamanho da estátua, altura 60 côvado, largura 6 covados, somando dá 66. O número 600 representava todos os deuses babilônicos.
Temos uma referência implícita a esse número pois a mesma representava o panteão dos deuses na Babilônia, ou seja, a totalidade dos deuses. Somando 6 mais 60 mais 600, soma 666. A exigência adoração. E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis, e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Daniel capítulo 3 versículos 4 e 5. A adoração quer dizer obedecer. Assim como na época se exigiu adoração e obediência à estátua de Nabucodonosor, no final dos tempos quando a besta do Apocalipse publicar o decreto dominical, também será exigido a obediência e adoração à besta. Quem são os 3 homens 666, trindade satânica que age a mando do dragão que é Satanás? Primeiro 6, número da própria besta. Segundo 6, número do anticristo. Terceiro 6, número do falso profeta. Quem é este trio? Quem é o dragão? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12 versículo 9. Dragão na Bíblia é o próprio Satanás maestro da Trindade. Quem é a besta? Na Bíblia existem as bestas. A besta que saiu da terra, representando as falsas religiões que não pregam as leis de Deus, dizendo que foram abolidas. B. Besta que saiu do mar sendo papado, a religião que prostituiu as leis de Deus. C. Estas bestas representam o anticristo e os falsos profetas. O que é uma besta? O significado da besta em profecia? A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 17 versículos 8 ao 10. Em profecia besta significa uma autoridade, e esta autoridade é que comanda todas as ordens do dragão e ela voltará com sua ira, igual no período da Inquisição a ficar novamente violenta. O dragão comanda a besta, o falso profeta e o anticristo, os quais estão nas igrejas das bestas, Vaticano, Espiritismo e o protestantismo apostatado. Este trio forma o número 666. Por isso a Bíblia diz que o número 6 é número de homem, não de entidade espiritual. Sob as ordens do dragão, implantaram doutrinas de demônios nas igrejas.